1951, o filósofo e sociólogo Adorno, um dos maiores pensadores do século XX, a partir de estudo de Sigmund Freud, buscou compreender o que transforma as massas em massa. Ou seja, o que transforma um indivíduo ou grupo destes em uma massa uniforme e irracional. As reflexões de Adorno têm como objeto de análise o nazismo de Hitler. Aqui nosso esforço é compreender o bolsonarismo, expressão da extrema-direita mundial, que por sua vez expressa a onda neonazista que toma conta do mundo. Passados mais de meio século do estudo de Adorno, nos deparamos no Brasil com o mesmo fenômeno que aquele pensador estudou no passado. A partir do que indagamos? Como a psicanálise e a sociologia podem nos ajudar a compreender o comportamento de pessoas que cantam o hino nacional para um pneu de automóvel, ou de pessoa que expõe a sua vida agarrada ao para-brisa de um caminhão, ou ainda, aqueles que por uma suposta liberdade clamam por repressão militar para defender o seu direito à liberdade de expressão. Estes fatos não são explicáveis em si mesmos. Em verdade, como dizia Marx, nenhum fato é explicável por sua aparência. Noutros termos, se a aparência das coisas revelasse em si sua essência, a ciência seria desnecessária e não teríamos por que perder tempo estudando. Veja as cenas a seguir. Ou não, você não quer descer, você vai descer? Você vai descer? O cara subiu aí, o grevista disse que não vai descer. Parei pra ele descer, ele não vai descer. Faz o sangue de Jesus tem poder, faz o inferno estremecer, faz o Satanás correr e um milagre acontecer. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Essa nós estamos chamando, Senhor! Ouve a nossa oração! Glória a Deus! Deus, estamos desesperados, Senhor! O Brasil é nosso! Essas cenas, por vários aspectos, são grotescas. Em nosso tempo cibernético, são memes, ou como diz o humorista José Simão, piadas prontas. Mesmo que essas imagens nos provoquem risos, não podemos compreender o fenômeno ridicularizando. Em verdade, deixar de buscar compreendê-lo em sua essência é uma estratégia do próprio fenômeno de dominação das massas, ou daqueles que as dominam. Freud, em sua teoria psicanalítica geral, afirma que o vínculo que integra os indivíduos em uma massa é de natureza libidinal. Para ele, comportamento, como os que vimos anteriormente, são prazerosos ao indivíduo ou ao grupo, mas esse prazer é um efeito. Sua causa é exterior, é pensada meticulosamente e reproduzida, dentre outros, a partir de cultos religiosos e de formações militares. Esses grupos aparentam ser uma proteção, um amparo ao indivíduo, mas que em si oculta as relações amorosas. As relações amorosas, nesses casos, devem permanecer inconscientes aos membros do grupo, para que o sentimento de amor seja excluído e substituído pelo papel negativo da autoridade ameaçadora do líder. E foi isto que fez Bolsonaro, já a partir da campanha eleitoral de 2018 e ao longo de seu governo. Substituiu, por exemplo, o conceito de amor pelo conceito abstrato de Deus, pátria e família. E mesmo quando se referia à nação, a partir do que se poderia buscar agregar o povo por um amor à pátria,
Este amor tinha um tom de hostilidade e agressividade contra aqueles que ele não englobava. Ou seja, os petistas, os comunistas, os negros, os nordestinos, as mulheres, enfim. Ainda de acordo com Freud, um dos princípios básicos da liderança fascista ou bolsonarista é manter a energia libidinal primária em um nível inconsciente, de modo a desviar suas manifestações de uma forma adequada a fins políticos. Desta forma, uma ideia objetiva, como a necessidade social de emprego, de saúde, de moradia, de educação, deixa de desempenhar um papel na formação política da massa, pois a manipulação da massa se torna um único fim. E este fim é moldado em obediência ao líder, no caso, o que a massa bolsonarista chama de mito. Para Adorno, as características estranhas e coercitivas das formações das massas podem então ser remetidas ao fato de sua origem a partir da horda primária. O líder do grupo, ou da massa, ainda é o temido pai primitivo. O grupo ainda deseja ser governado por forças irrestritas. Ele tem uma paixão extrema pela autoridade e tem sede de obediência. Isso, na verdade, define a natureza e o conteúdo da propaganda fascista, tanto quanto bolsonarista. E ela é psicológica por causa dos seus fins autoritários e irracionais, que não podem ser alcançados por meio de convicções racionais, mas apenas pelo hábil despertar de uma porção da herança arcaica do próprio sujeito. A agitação bolsonarista, como temos visto, está centrada na ideia do líder. Não importa se ele lidera de fato ou se é apenas um mandatário de interesses do grupo, porque apenas a imagem psicológica do líder é apta a reanimar a ideia do todo-poderoso e ameaçador pai primitivo. E esta é a raiz da personalização da propaganda bolsonarista, calcada em fake news, em fatos fantasiosos que não são questionáveis pela massa, ocupando o lugar da política e das discussões das causas objetivas, cotidianas. Desta forma, o comportamento político da massa se torna irreconciliável com seus próprios interesses racionais, como pessoa privada. Uma das características principais dos agitadores bolsonaristas em geral e do Bolsonaro em particular é a ausência de um programa positivo e de qualquer coisa que remeta a algo concreto à vida das pessoas. Isto é necessário para manter o controle sobre as massas, pois é preciso, para manter o controle sobre as massas, apenas a ameaça, a demonstração de força, mesmo que essa força seja falsa. Mas o líder só pode ser amado se ele próprio não amar, ainda que este líder deva parecer uma pessoa comum e ao mesmo tempo um super-homem, pronto a defender as massas. Para Adorno, a imagem do líder satisfaz o duplo desejo do seguidor de se submeter à autoridade e de ser ele próprio a autoridade. As pessoas que obedecem aos ditadores sentem que eles são supérfluos. Ela se reconcilia com essa contradição por meio da presunção de que elas próprias são o ditador. E parece-me que, de fato, é isto que tem ocorrido com os bolsonaristas. Eles se sentem o próprio Bolsonaro. Ficamos por aqui, agradecendo a você que tem nos acompanhado nessas jornadas reflexivas. Na descrição deste vídeo tem um link de acesso ao artigo do Adorno, o qual tomei por referência para esta reflexão.